Aí. Olha, pessoal, quem eu achei hoje de tarde, enquanto eu estava terminando minha meditação. Alguém tem aracnofobia aí, não? Tu tem aracnofobia, Val? Mas você já está se sentindo mal aí? Segura aí. Segura. Vamos, pensa que é tudo para a glória de Deus. Calma aí, calma aí. Pessoal, olha para isso. É chamada de aranha-pavão. Ô Val, eu vou falar aqui para Val como é. Val é uma aranha pequenininha em cima do galho. E ela tem uns olhinhos pretos. E em algum dado momento, bota no loop, por favor. Em algum momento, ela estende duas das suas patas para cima e ela abre uma cauda enorme, toda colorida, Val. Toda colorida. E ela fica chamando a atenção para um lado, para o outro. Essa cauda parece uma cauda de pavão. E é uma aranha. E ela tem umas patas, Val, pretas com os cabelinhos, tipo uns pelinhos brancos. Olha para ali, ó. Olha para isso. Você teria uma dessa na sua casa? É impressionante como ela é expressiva, né, pessoal? É impressionante como ela é expressiva. Olha para isso. E ela parece estar glorificando, né, pessoal? Tem mais alguém que dá um glória a Deus assim com tanta... Dá um glória aí, pessoal. Aleluia. Olha para ali. Irmãos, expliquem-me isso, ateus. Expliquem-me isso. Irmãos, é apenas uma aranha. Uma coisa tão pequena, uma coisa tão ignóbil, uma coisa tão desprezada, desprezível. Mas quando trazida assim para nós, diante da nossa, do nosso dia, diante da nossa correria, a gente vê como um serzinho tão minúsculo, tão... Ela não é grande, ela é bem pequena. Mas ela expressa tanta beleza, tanta particularidade. É uma coisa realmente impressionante. É uma coisa impressionante. E eu trouxe ela aqui no início da nossa mensagem. Porque a gente acha que a gente no nosso mundo, no nosso jeito de viver, a gente tem uma impressão de que a gente está ficando cada dia mais sábio, né? mais inteligente, a gente está ficando cada vez mais aperfeiçoado, melhores. Só que eu acho que isso eu acho que é meio contraditório quando você olha que, ao mesmo tempo, parece que o mundo não está melhorando. E a gente acha que está ficando melhor, mais sábio, mais inteligente, mais forte, mais poderosos, dominando mais as tecnologias. Como se isso fosse, de fato, uma coisa... que pudesse nos trazer uma sensação de segurança. E é claro, ninguém vai negar, né, gente, que a tecnologia tem avançado e, ultimamente, então, tem dado uns saltos bem relevantes, né? Toda essa coisa agora de inteligência artificial e tudo mais, isso tem avançado muito, né? Então, as coisas têm avançado muito. Mas será que a gente realmente está melhorando? Está se tornando mais sábio com tudo isso? Ou será que quando a gente para diante de algo assim tão simples, a gente só tende a falar assim, meu Deus,
eu sou muito bobo e arrogante mesmo, porque uma coisa tão simples que o Senhor fez é tão complexa, tão magnífica, que acho que o homem, em toda a sua sabedoria, nunca vai chegar numa aranha dessa, pessoal. Numa aranha dessa. E eu estou hoje numa perspectiva aqui da gente falar, da gente se humilhar diante de Deus, da gente se colocar diante de Deus com o coração realmente quebrantado. Dia 9 de setembro, nós vamos ter aqui o dia do Reset. É um dia que a gente vai passar aqui, todos estão convidados. Os cultos vão acontecer normalmente às 10, 9h45 até meio-dia, e depois das 18 até às 20, 20h30, por aí. Mas nós estamos fazendo um convite para todos que quiserem virem passar 12 horas direto aqui na igreja, em jejum e orações, em culto. Vai ter o culto, mesmo que se você vem de manhã, for embora, o culto vai continuar até a noite. E nós vamos ter períodos de oração, de entrega ao Senhor, momentos de reflexão. É um dia para você resetar, para você dar um restart na sua vida. É um dia de você vir se arrepender. Talvez você está cheio de coisa acomodada que precisa de mudança na sua vida. A gente vai estar aqui de 9 da manhã às 9 da noite. Quem quiser também, a gente convoca para o jejum. É um jejum de 24 horas que começa às 9 da noite do sábado. Você faz sua última refeição, a partir dali somente água. E a gente vai assim até 9 da noite do domingo. E no final a gente vai ter aqui uma sopinha, um cafezinho com pão para todo mundo que tiver e quiser tomar café junto e quebrar o jejum junto depois do culto da noite. Dia 9 de setembro, dia do Reset. Venha. Alex, eu não aguento ficar, não tem problema, traga alguma coisa, na hora que você não aguentar, você lancha. Mas se desafie. Não, domingo. Setembro. Então é 10. 10, viu, gente? Corrige. 10 de setembro, desculpa. Fiquei com 9 na cabeça, porque quem vai fazer o jejum começa no 9. Mas o dia mesmo da reunião é no domingo, é 10. De 9 da manhã a 9 da noite. Se você tem crianças, traga com você. Traga um lanchinho delas, se elas não vão fazer o jejum junto com você. Venha preparado para você vir e ficar o dia todo aqui. Vai ser um tempo muito bom para nós. Mas voltando. É porque eu lembrei disso aqui agora. O propósito da mensagem de hoje é fazer a gente se quebrantar um pouco diante da principal mensagem que a Bíblia traz. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu já saudei muitas pessoas aí que estão visitando a gente, mas antes da gente ler o texto, eu vou pedir para você que está visitando a gente, ficar de pé aí para a gente ver vocês que estão visitando. Fica rapidinho em pé aí, a gente vê algumas pessoas. Rodrigo hoje trouxe a família aqui toda. Ali também falei com as meninas. Lá atrás também falei com o pessoal. Fica só um instantinho para a gente reconhecer todos vocês. Gente, como é que a gente diz? 1, 2, 3. Valeu aí. Quem estiver mais próximo deles, levanta, por favor, cumprimenta. Dá boas-vindas aí, por gentileza. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1.
nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 31. Abriram? Vamos ler. Eu vou ler aqui na versão NVI. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Vamos dizer todos juntos? Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Fala conosco, Senhor, na tua palavra, em nome de Jesus. Gente, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto escrito aí no 1º século, mais ou menos, e a convivência desse cara, Paulo, que foi quem escreveu essa carta, ele fala de principalmente de dois tipos de pessoas, e um terceiro tipo, que é as pessoas que tinham aceitado a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele está falando com esses que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, e ele faz alguns comparativos, e ele usa dois povos, dois tipos de pessoas. Ele fala dos judeus e dos gregos. Perceberam isso no texto? Esses dois povos, quando são citados aqui, tem um propósito pelo qual ele cita esses dois povos. Os judeus ele cita porque existia neles um tipo de arrogância espiritual. Eles achavam que porque eles eram judeus, só por isso eles estavam salvos, ou eles eram os portadores de Deus ou da salvação de Deus. Então eles tinham uma arrogância espiritual e se achavam poderosos e todos com todo o poder por conhecer as leis de Deus, por terem trazido as leis de Deus até aquele presente momento. O segundo, que são os gregos, eles estão sendo citados porque eles tinham uma arrogância intelectual.
os gregos, eles são, de fato, a gente sabe que o mundo inteiro foi influenciado pela cultura grega. Vocês sabem disso, né, gente? Muito do que a gente vive, até às vezes a maneira como a gente pensa, entra nas categorias do pensamento grego. Então eles influenciaram muito isso, e foi um povo que avançou muito na ciência, em organizar o pensamento, nas filosofias e tudo mais. Então ele usa esse elemento dos gregos para falar assim, da arrogância intelectual da inteligência. Então ele fala do poderio, da força. Os judeus tinham muito isso, da questão do poderio espiritual e também material e financeiro. Eles sempre tiveram isso, inclusive até hoje. Isso é muito forte para eles. Também o poderio bélico, porque até hoje um dos exércitos mais poderosos que tem na terra é o exército de Israel. E você tem os gregos, que apesar de não ser uma cultura de relevância hoje, o impacto da cultura grega está permeado em praticamente todas as civilizações. Então, é uma coisa muito forte também. E ele está falando isso por quê? O que é que isso tem a ver comigo e com você? É que quando Deus escolheu a forma como ele iria se manifestar, ele escolheu uma coisa que fez todas essas estruturas capotarem em si mesmas. Ele ocultou tudo dos sábios e entendidos e revelou tudo aos pequeninos. Então Paulo fala assim, gente, quantos de vocês que estão aqui são poderosos com relação a como o mundo acha que alguém é poderoso ou sábio? Poucos de vocês. A maioria de nós, a maioria de vocês, não colocando o próprio Paulo nisso, porque Paulo era um desses que era considerado extremamente sábio. Ele era um cara considerado entre os seus como alguém sábio. No entanto, ele mesmo dizendo a respeito de Cristo, ele falou assim, olha, tudo que eu tenho de sabedoria eu considero como refúgio para eu ganhar somente a Cristo. E a gente, às vezes, nem assim como Paulo, a gente tem que se olhar e falar assim, poxa, quem de nós aqui pode ser considerado poderoso ou sábio aqui nesse mundo? Ou realmente alguém que seja rico, como pode ser considerado alguém que é chamado de rico nesse mundo? Poucos de nós, talvez nenhum de nós aqui. E aí Deus escolhe se manifestar de uma forma que faz todas essas estruturas capotarem. Porque Deus escolhe se manifestar com Cristo crucificado. E essa é a pregação. Um Cristo crucificado. Poxa, se você tem uma arrogância espiritual e você tem um conhecimento de Deus, poxa, deveria ter dentro de você o sentimento de que esse aí, então, quando vier, ele não vai sofrer diante dos impérios que estiverem aqui. E quando você vê Cristo aparecer, você vê Cristo sofrendo perseguições do império religioso judaico e do império romano. Quando Cristo foi morto, ele foi morto numa cruz que era uma das penalidades do império romano, era a pena de morte dentro do império romano. E aí você entra em confronto, porque como é que há um Deus que deveria chegar pisoteando todas as estruturas, com seu poderio, com sua força, e deveria eliminar todos os impérios daquela época? Como é que esse Deus pode se dizer Deus e é um cara que está preso numa cruz e não pode sair dali? É muito confrontador, inclusive. Alguns chegaram a dizer, um dos ladrões chegou a dizer, se tu és mesmo o que tu dizes ser, filho de Deus, sai dessa cruz aí, aproveita e tira a gente também daqui. E aí o outro diz,
Cala tua boca, rapaz, tu não sabe de nada. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor responde para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no meu reino. Um Deus na cruz. Que isso não entrava na cabeça dos judeus e muito menos dos gregos. Os judeus esperavam ver sinais, e eles queriam o tempo todo que Jesus desse sinais. E muitos milagres que Jesus fez foi para justamente dar uma atendida nessa expectativa deles. Eu estou ouvindo alguém conversando lá fora, pessoal do ATM. Está chegando aqui. Uma vez Jesus curou 10 leprosos. Já ouviram falar dessa história? Daqueles 10, um voltou para agradecer. Mas eu não quero nem entrar nesse cerne. Quando Jesus curou 10 leprosos, ele falou assim para eles, vão lá e se mostrem para o sacerdote. Quando Jesus faz isso, é porque Jesus estava enviando para as autoridades judaicas uma comprovação messiânica a respeito dele, da identidade dele como Messias. E quando os caras aparecem lá, imagine, se aparecesse um leproso só, já era uma coisa relevante. Imagina chegar 10 caras de uma vez curados de sua lepra. Eles tiveram muitas provas de que Jesus era quem ele era. Mas, no entanto, o coração deles estava o quê? Duro, arrogante. E a pregação que hoje tem sido espalhada no contexto até cristão evangélico, e se você deve seguir pessoas na internet, no Instagram, ou assistir mensagens pelo YouTube, você precisa cuidar do teu coração e da tua alma. Porque a pregação do Cristo crucificado, ela está escassa, ela praticamente não existe hoje. O que você vê hoje é a pregação de um Jesus que quer lhe dar, que vai lhe dar todas as coisas que você quer para viver bem aqui. Essa é a pregação, muitas vezes, que tem sido liberada em tantos canais. Para você achar a pregação do Cristo crucificado, está raro. E você precisa saber selecionar isso. Para que você cuide da tua própria alma. Para que você não ouça um evangelho falsificado, que te conduza num caminho falsificado, que te conduza à perdição. E não à salvação que há em Cristo Jesus. Cristo crucificado, ele disse, sabe o quê? Se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz. Esse Cristo crucificado, para nossa salvação, disse que há também uma cruz para a gente carregar. E essa cruz representa as renúncias que aqueles que desejam segui-lo precisam fazer nas suas vidas. Seguir a Cristo não é algo que não vai interferir na tua vida. Na verdade, seguir a Cristo é algo que vai transformar totalmente a tua vida. Vai mudar todas as tuas bases. Vai fazer você nascer de novo e ser uma nova criatura. Quando Paulo está confrontando e dando esses exemplos e falando para os irmãos ali, na verdade, ele estava combatendo porque os irmãos estavam dentro da igreja e se degladiando entre si, e querendo um a se achar melhor e superior ao outro. Isso acontece em igreja às vezes, né, pessoal? Deixa eu dizer para vocês, gente, não tem ninguém melhor do que ninguém, não. Só tem um bom aqui, quem é ele? Fala alto. Jesus. Só ele que é bom. A gente está aqui pela graça. Pela misericórdia dele, que nos alcançou, amém ou não? Amém.
Só Ele que é bom, gente. Só Ele que é bom. E eu falo isso porque de repente tem alguém que está de um lado se achando bom. Então essa palavra vai para você. Você não é não. Bom é Jesus. E também vai para outra pessoa que talvez está no lado dizendo assim, eu acho que eu não mereço andar com Deus, não mereço estar com Jesus. E a gente sabe, nenhum de nós merece. Mas a gente está porque Ele nos amou e nos chamou. E esse amor e esse chamado dEle, essa graça dEle, é o que faz com que a gente consiga andar com Ele. Mas nada de nós mesmos. Nada. Se você, meu querido, minha querida que está aqui, você se considera alguém que é convertido, alguém que é de Jesus, alguém que já foi chamado e que já atendeu esse chamado. Quando você for pregar a Cristo, pregue a Cristo crucificado. Cristo crucificado. Hoje, a gente é dia de Santa Ceia. Está aqui pão. Está aqui o vinho. O que é isso que a gente celebra mês após mês? Só essa igreja aqui, esse ano faz 17 anos. Só esse ano a gente faz 17 anos. Quantas e quantas vezes a gente já celebrou essa ceia? Quantas e quantas vezes, desde aqui, dessa época dos coríntios, lá no primeiro século, até hoje, tantas e tantas igrejas e congregações se reúnem e partem essa Santa Ceia, porque eles estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Não é uma brincadeira, pessoal. Nós pregamos a Cristo crucificado. E eu falo isso porque, às vezes, você pode estar caminhando na religião evangélica, cristã ou protestante, como você queira chamar, ou indo para uma igreja evangélica, e você não está em Cristo. E Cristo crucificado. É possível isso, Alex? É possível. Aliás, eu vou dizer para vocês, não são poucos, não. São muitos. Agora, Jesus disse, o joio e o trigo ficam juntos. Não é isso? Porque a gente só vai saber e só vai separar, quem vai separar são os anjos, no último dia. Não dá para a gente, olhando, fazer julgamentos nem distinções, nem devemos aplicar nossa energia nisso. Agora devemos pregar, anunciar e chamar, em exortação, em amor, a que vivamos o Evangelho como ele é. Seguir a Cristo. E Cristo... Bora, gente, me ajuda a pregar. Cristo... Muito obrigado. Precisamos viver isso. Sabe por quê? Porque se você não crê nesse Cristo, você não vai viver esse Cristo nas suas relações. E a única maneira de Cristo se manifestar em você e através de você é se você também tomar a sua cruz. E em vários momentos da sua trajetória, você vai ver literalmente isso. Você vai ver o caminho que é de cruz e o caminho que é de se poupar. Se você toma o caminho que é de se poupar, significa que você não está no caminho de Cristo. Porque o Cristo que pregamos é o Cristo. Então, todas as vezes que na nossa vida, diante de qualquer circunstância, tem uma bifurcação e dois caminhos, onde um é largo, vai me poupar, sabe, vai me dar um pouco mais de prazer, mais tranquilidade e tal, e o outro é estreito, é apertado, eu vou ter que tomar minha cruz, isso vai custar abnegação da minha parte, renúncia da minha parte. Qual é o caminho de Cristo? O estreito. Porque seguimos a Cristo. Cristo crucificado. Aleluia. Nós te chamamos aqui, Senhor. Chamamos a Tua presença, o Teu Espírito, para que faça obra nos nossos corações. Crente de verdade é muitas vezes tido como abestalhado, como tolo, mamão, que fica aguentando tudo,
que não se protege. Crente é tido como abestalhado, que toma pancada e não revida. Mas é por que isso? Porque seguimos ao Cristo crucificado. E o poder de Deus, a maneira como esse Deus, criador do universo, que fez a aranha-pavão, imagina o dia que ele foi fazer a aranha-pavão, falou, eu vou te fazer. Um dia alguém vai olhar para você e vai crer que eu existo. Vai crer. Os homens são indesculpáveis na presença de Deus. Abre em Romanos capítulo 1 aí, rapidinho. Romanos capítulo 1, também do 18. Foi uma bela coincidência. Até mesmo porque vocês sabem que esses versículos eles foram separados depois, né? No texto original não existe essa separação desses numerozinhos. Isso foi colocado depois para facilitar a gente localizar os textos. Mas nos originais é uma carta escrita corrida, direta. Olha o que diz a partir do 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente e compreendidos por meio de quê? Das coisas, fala aí todo mundo junto? Das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então não é que a pessoa não tenha a revelação de Deus, é porque ela não quer Deus sobre a vida dela. Então ela obscurece, endurece, enrijece o coração, porque não quer viver a vida de Deus. Quantos até aqui entenderam a mensagem dessa noite? Nós pregamos a Cristo, e Cristo crucificado. Você sabe por que Cristo foi para a cruz? Cristo foi para a cruz para poder perdoar os nossos pecados. Só que perdoar os nossos... Vem cá, Alex, ele não podia lá do céu falar assim, tá perdoado, pessoal. Tá tudo de boa, fica tranquilo. Liberado. Não podia ter feito isso? Não. Porque Deus é justo. E a justiça de Deus, ela não pode ser posta de lado. A impiedade, a maldade, ela não vai ser posta de lado por Deus. Porque Deus é plenamente santo. Então, o amor de Deus, muita gente pensa que o amor de Deus é desconectado da justiça de Deus. E não é. O mesmo Deus que é amoroso, misericordioso, sabe, tolerante, sabe, que estende a misericórdia dele um bocado. É o mesmo Deus que é justo e que, no fim, punirá toda a maldade e toda a impiedade dos homens. É o mesmo. Não são dois deuses diferentes, divididos. Qualquer um de nós, mesmo sendo humano e falhos, sabemos o quê? Que se você ama, por exemplo, se eu amo minha sogra, eu não vou querer nada que mexa com minha sogra, sim ou não?
E se eu precisar, eu vou fazer qualquer coisa para poder defendê-la. E eu vou de encontro a tudo que for ferir ela. A mesma coisa é Deus. Olha que exemplo que eu dei, meu Deus. Entendeu, irmãos? Então, assim, a pessoa pensa que Deus, amoroso, não é o Deus justo. Não é o Deus que, no final, cumprirá a sua justiça. Agora, preste atenção. Onde é que Cristo entra nisso? Deus enviou Jesus para colocar sobre ele a punição do pecado de todos nós. Para que hoje, qualquer um que ouvindo a mensagem da cruz, do Cristo crucificado, ao crer nele, possa receber perdão dos seus pecados. Então, se alguém está em Cristo, é perdoado dos seus pecados. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, cobre e lhe perdoa dos seus pecados. Mas é preciso que você creia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem não crê já está condenado. É por isso que há tanto esforço dos que são discípulos do Senhor, dos que já seguiram e encontraram o Senhor, de levar essa mensagem do Cristo crucificado e da salvação em Cristo para outras pessoas. Até falei isso hoje de manhã, se eu não me engano. Eu falei, o que é a nossa missão no mundo? Eu estou vivo para quê? Primeiro, tem várias coisas, mas tem uma base. A base principal é, eu estou vivo para conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido por outros. Essa é a base da minha vida. Eu preciso viver isso na base da minha vida. Conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido de outros. A partir disso, eu vou me envolver com as outras questões da vida, família, trabalho, ministério, tantas coisas. Mas em tudo isso, o que é que precisa estar lá no background, na noção? Que eu preciso conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Não somente pela minha pregação, mas também pela minha própria vida, a maneira como eu testemunho desse Jesus. Amém, pessoal? Então, pregar Cristo crucificado, viver Cristo crucificado, é a maneira como nós precisamos viver nesse mundo. Então, quando Cristo foi para a cruz perdoar lá os nossos pecados, se eu recebi esse perdão, quantos aqui já receberam? Dá um glória? Amém? Se você recebeu esse perdão e creu nisso, significa que você também precisa ser uma pessoa que perdoa. Você precisa ser perdoador. Lembra quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar e ele diz, quando vocês estiverem orando, uma das partes da oração, vocês vão dizer assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Opa, então significa que Deus está dizendo o quê? Que Ele só vai me perdoar se eu perdoar? Não seria exatamente esse entendimento. Eu gosto sempre de ilustrar da seguinte forma. É que você só entra na cachoeira do perdão de Deus se você também é alguém que perdoa. O perdão de Deus está lá o tempo todo jorrando. Amém ou não? Deus não condiciona. O perdão está liberado desde a cruz do Calvário. Agora, para você se posicionar naquele lugar onde você recebe perdão, você também precisa ser alguém que o quê? Que perdoa. Você precisa estar na mesma sintonia de perdão que Deus está. Se você não perdoa, você está fora da sintonia. Então, consequentemente, você não vai receber o quê? O perdão de Deus dos seus pecados. E aí, o que é que acontece com isso? Primeiro, sua vida vai ficar toda travada, não vai para canto nenhum. E segundo, corre o risco de você, se você não se arrepender, você ficar fora da salvação. Porque a mensagem central da salvação
é que Deus estava em Cristo perdoando a gente das nossas iniquidades. Então, como é que a gente vai segurar e reter o perdão que tem que dar para o outro? Tem lógica isso? Mas tem gente que diz que está na igreja, diz que acredita em Cristo, diz que já é membro de igreja, ainda fala, eu sou do aprisco, ou eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, tem toda aquela... Enche a boca para falar. Aí, tem perdão na vida? Não tem. O que é que vai adiantar isso? O que é que vai adiantar? Será que você vai chegar lá no céu e, como o povo, né, diz, o São Pedro vai estar lá e vai dizer, você congregava onde? Check, ok. Quanto tempo de congregação? Ok. Desenvolveu algum ministério? Não. Desculpa. Enfim, será que é isso? Não. Quando a gente chegar lá, é a marca de Cristo que tem que estar em nossa vida, o selo do Espírito que tem que estar em nossa vida. E uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos convencer a respeito do caminho de Cristo e nós acatarmos, aceitarmos, inclinarmos o nosso coração e não nos ensoberbecermos, não ficarmos endurecidos diante daquilo que o Senhor nos fala. Se o Senhor está falando com você hoje aqui, abre teu coração, por favor. Eu peço a Deus que toque no teu coração, para que você não venha viver uma vida religiosa. Eu não quero ganhar seu tempo, eu não quero consumir seu tempo aqui. Nós aqui pregamos a Cristo. Amém, glória a Deus. E aí, diante desse Cristo crucificado, você vai ter que decidir se você rejeita ou aceita. Hoje de manhã a gente foi lá, estava em João, vamos lá em João? João capítulo 1 também, por uma maravilhosa jesuicidência. Hoje a gente abriu em 3 livros da Bíblia no capítulo 1, agora só faltam 63. Fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente conclui. Versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10, até o versículo 13. Olha o que diz. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A quem, gente? Aos que o receberam, aos que creram em seu nome. Alex, todo mundo é filho de Deus, né? Não. Todos são criaturas de Deus, mas aos que o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, como os judeus pensavam. Não, eu venho de uma descendência judaica, então eu estou salvo. Se você não crê, não. Tem que crer. A eleição é em Cristo Jesus. Amém, pessoal? Os quais não nasceram por descendência natural, nem vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então esse é o poder da cruz de Cristo. Do Cristo crucificado. De fazer com que alguém que estava morto nos seus delitos e pecados possa ser
ressuscitado para viver uma nova vida ao lado do Pai. Amém? Isso é a todos os que crerem. É isso que nós pregamos. Mas a pergunta é: esse Cristo crucificado, para você, ele é rejeitado? Ou ele é aceitado por você? Aceito por você. Ele é rejeitado por você. Quando você ouve o Cristo crucificado, essa palavra para você te gera um pânico? Ou te gera uma alegria, um gozo de entendimento? Quando você fala de um Cristo crucificado ao qual você vai seguir, e você tem que entender isso nas tuas relações, no teu dia a dia. Alex, eu vou ter que também tomar a minha cruz todos os dias. Todos os dias. Isso te traz entendimento de, eu sei que é duro, mas é o caminho que Deus preparou para mim. Ou traz para você uma outra coisa. Vamos ler de novo Coríntios aqui, por uma última vez. O trecho lá de 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do 22 ao 24. Os judeus procuram ou pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, ele é escândalo para os judeus, ou seja, para quem procura um poder conforme os poderes desse mundo, aqui. E também é loucura, ou seja, se você tem uma sabedoria que você acha que é sábio, isso é uma loucura para você, ou seja, não entra na tua cabeça como é que alguém que para viver tem que morrer. Que para ganhar tem que perder. Que se alguém bater numa face, tem que dar outra. Que se alguém obrigar a andar uma milha, tem que ir 2. Não entra na cabeça de quem vive na sabedoria desse mundo. Porque a sabedoria desse mundo vai te ensinar sempre como você levar vantagem sobre os outros. E a vida com Cristo é aquela vida onde continuamente parece que você perde tudo para que Ele faça com que as vitórias dele se estabeleçam na tua vida. Não é que Ele não te dá a vitória, Ele dá. Mas é sempre aquela morte que vem, ou aquela vida que vem depois da morte. A vida que está com Deus, a vida que Deus tem para cada um de nós, é sempre uma vida que virá depois de uma morte. De uma morte das nossas vontades, de uma morte dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, de uma morte da nossa natureza, de uma morte da nossa maneira de lidar ou de responder. Ali, depois daquilo, vem a vida de Deus. Sempre depois que há uma morte, porque nós pregamos a um Cristo crucificado. Ah, Alex, eu quero tanto me ajustar na minha área financeira. Você precisa aprender a viver com o Cristo crucificado na tua área financeira. Ah, eu quero tanto melhorar na minha vida sentimental, emocional, não consegui me acertar ainda. Você só vai acertar no dia que você viver seguindo ao Cristo crucificado. Enquanto você estiver procurando se abastecer e se abrigar na forma desse mundo, na sabedoria desse mundo, você vai ter as consequências e a construção que esse mundo pode te oferecer. Construções que são frágeis, que não suportam. Mas se você seguir e construir a tua vida, como a gente cantou, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, já não vou ser abalado. Você está disposto a viver isso mesmo? Estamos dispostos a viver isso? Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura
para os gentios, mas para os que foram o quê? Chamados. Não importa, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A gente prega, a gente anuncia o Evangelho, a gente prega a Cristo crucificado, mas o chamado de Deus é o chamado de Deus para a vida de cada um. Eu respondi ao meu chamado. Eu respondi quando Deus me chamou. Assim como cada um tem que dar a sua resposta. Se vai rejeitá-lo ou se vai aceitá-lo. Será que Deus não te chamou também? Meu querido, minha querida. Será que Deus também não chamou você? Será que hoje não é um dia para você entregar a tua vida a Ele? Será que hoje não é um dia de você se render? Talvez você se ache o sabichão ou a sabichona, maioral, poderoso, super inteligente, que está cheio de filosofia, cheio de argumentos sobre tudo da vida. Todas as respostas você tem, mas quando você olha para a sua própria vida, você está vendo que está te faltando algo. Está te faltando a própria vida. Porque se Cristo não está aí, você não encontrou a vida ainda. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a mensagem que pregamos aqui. E que mais uma vez repetimos hoje. Pregamos de diversas outras formas, mas sempre com esse mesmo viés, essa mesma verdade básica. Pregamos a Cristo e este crucificado. Você pode baixar sua cabeça um instante agora? Você pode orar? Você pode, nesse momento agora, onde você está, conversar um pouquinho aí com o Pai sobre isso que você ouviu. Qual é a tua resposta? Um Cristo que morreu na cruz, mas um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. E a morte não pôde detê-lo. Porque mesmo sendo rejeitado pelos homens, era amado do seu Pai, que pelo Espírito ressuscitou ele daquela tumba, daquele sepulcro, e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem os joelhos de todos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Jesus crucificado. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor levou sobre si as nossas iniquidades. Levou o castigo que era nosso. Aquele castigo que hoje nos traz a paz, a reconciliação com o Pai. O Senhor levou sobre si. A ira santa do Pai, contra toda a impiedade, contra toda a iniquidade, toda a maldade dos homens, o Senhor tomou sobre si naquela cruz.
e cumpriu perfeitamente, satisfez a demanda da justiça do Pai. E só o Senhor mesmo para poder fazer isso, porque o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor é maravilhoso, Jesus. E nós não queremos levar as nossas vidas, Pai, arrogantes, porque a arrogância bloqueia a nossa relação. Tua palavra diz que o Senhor resiste àquele que é soberbo de coração, mas dá graça a quem é humilde. Tua palavra diz que é um coração contrito, quebrantado, o Senhor não despreza. E nós entendemos isso como verdade. E é por isso que nós estamos aqui diante de Ti e pedimos, quebranta nossos corações. Amolece os nossos corações para Ti. Confessamos os nossos pecados diante de Ti. Confessamos a nossa impureza diante de Ti. Confessamos a dureza dos nossos corações diante de Ti. Confessamos o nosso cinismo diante de Ti. Confessamos, Senhor, a nossa idolatria ao próprio conhecimento diante de Ti. As filosofias desse mundo, confessamos diante de Ti, Senhor. Confessamos a nossa arrogância porque nos achamos melhor do que fulano ou beltrano, então a gente acha que vai ser salvo porque fizemos uma boa obra aqui ou ali. Ô Senhor, tira essa arrogância dos nossos corações. Sara-nos nessa noite. Cura os nossos corações da vaidade, da soberba. Quando o Senhor decidiu se manifestar a esse mundo, o Senhor se manifestou em Teu Filho, Cristo, crucificado. Aleluia. Aleluia. O que é qualquer bobagem que a gente faça, ou qualquer coisa grandiosa até aos nossos olhos, o que é que a gente pode fazer que não seja nada diante daquilo que o Senhor é? Então nós somos fruto, é de graça mesmo, da misericórdia do Senhor todo dia. Então tira da gente, Pai, a arrogância. Tira da gente até a arrogância religiosa. Até quando a gente é crente, eu já te conheceu, a gente começa a tentar achar que a gente é melhor do que os outros. Tira essa arrogância do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a ter um coração quebrantado, dependente do Senhor. Perdoa-nos por confiarmos muitas vezes, não em Ti, mas numa religião ou numa religiosidade. Perdoa-nos, Senhor, pela dureza dos nossos corações. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Senhor, gera novo nascimento aqui hoje. Não da carne, Senhor, mas do Espírito do Senhor. Gera novos nascimentos do Teu Espírito Santo aqui nessa noite, Senhor. Por influência do Teu Espírito Santo. Não por vontade do homem, nem da carne, mas pela Tua vontade, Senhor. Converte corações a Ti hoje aqui. Essas pessoas vieram aqui, Senhor, como eu também, me colocar diante do Senhor. Oh, Senhor, purifica-nos e ajuda-nos a olhar para Ti, somente para Ti. Somente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Há alguém que hoje queira entregar sua vida a Cristo? Que hoje queira reconciliar-se com o Senhor? Render-se a Cristo, dizer: Senhor, eu quero me entregar a Ti.
Se tiver alguém hoje aqui, dá um sinal com sua mão, eu quero orar com você. Levante bem alto, que eu vou tentar ver se eu consigo enxergar daqui. Se tiver alguém nessa noite que deseja se arrepender dos maus caminhos, confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal que eu quero orar com você, se você estiver aqui, em algum lugar. Ou, quem sabe, reconciliar-se com o Senhor. Talvez o que você ouviu, você já deve ter ouvido antes, mas talvez esteja afastado, afastada, e queira se reconciliar. Há alguém hoje que queira fazer isso? Se houver, dê um sinal, quero orar com você. Pessoal também que está online, se você está ouvindo essa mensagem e deseja tomar alguma decisão com o Senhor, você pode escrever aí nos comentários.